Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula bastante específica sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça. Na verdade, isso aqui não é, né? É uma aula, né? Um mini curso, né? Sobre o regimento interno. Você pode ter absoluta certeza que você está estudando com bastante profundidade. Agora chegou o Conselho da Magistratura, né? O Conselho da Magistratura é muito importante, né? Muito importante e tranquilo essa aula aqui. Então aí são os links, né? Então nós temos aqui os órgãos, né? Temos os órgãos aqui do Tribunal de Justiça e o Conselho da Magistratura, aqui, ó, ok? Conselho da Magistratura. Né? O Conselho da Magistratura não tem funções jurisdicionais, né? Então você tem que entender, vou colocar aqui entre aspas, né? Ele tem o quê? Administrativa. Ele vai cuidar, né, tanto dos magistrados, né, quanto dos servidores. Né? E, claro, da estrutura do TJ. Estrutura do Poder Judiciário. Tá? Por quê? Quem compõe o Conselho de Magistratura? O presidente, o vice e o corregedor-geral, né? São as três pessoas, ou seja, essas três pessoas é um colegiado com três pessoas que exercem, claro, em conjunto com o presidente do TJ, o que? A chefia do poder. Nós temos três poderes independentes e harmônicos entre si: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Muito importante, né? O poder judiciário, o Conselho da Magistratura. E esse trio, né? Presidente, vice, corregedor, participam do pleno, claro, do órgão especial e do Conselho de Magistratura. Eles não estão aqui nessas câmaras, né? Então não participa de câmara, né? Não participa de câmara, beleza? Ok, vamos embora, vamos seguir, né? Artigo 24, olha aí, o Conselho da Magistratura, o presidente do tribunal, o vice-presidente e o corregedor-geral constituem o Conselho da Magistratura, com sede no tribunal e jurisdição em todo o estado sobre os magistrados e servidores da justiça, né? Então ele está ali sobre os magistrados. Professor, magistrado é diferente de desembargador. Desembargador são 39 membros que compõem lá o TJ, tá? Então tem essa jurisdição todo o estado de Mato Grosso, né? É o TJ. Vamos lá, se vocês estão entendendo lá na aula do funcionamento do TJ. Quando que o Conselho da Magistratura vai se reunir? Uma vez por mês. Sempre a quarta semana, né, a quarta segunda-feira do mês, às 9 horas da manhã, é a reunião ordinária do Conselho da Magistratura, né? Preside o Conselho o presidente do tribunal, com certeza. As sessões do Conselho serão secretariadas pelo respectivo diretor do departamento, né? Então, o que acontece? Tem um Conselho da Magistratura e tem toda a diretoria do TJ, né? Diretoria administrativa. Então, determinado assunto, se é de gestão de pessoas, vai estar o diretor de gestão de pessoas e assim por diante, né? Junto ao Conselho, oficiará a Procuradoria-Geral de Justiça nos feitos em que couber a sua intervenção, né? Ou seja, ele não vai cuidar dos servidores e dos magistrados? Sim, chegou lá e identificou lá, por exemplo, um crime contra a administração pública. Então, o Conselho vai oficializar a Procuradoria-Geral de Justiça, que é a entidade aí, né? A entidade para devida ação penal, né? Propositura da devida ação penal pública, né? As sessões do Conselho serão públicas e as suas decisões administrativas serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas por voto da maioria dos seus membros, né? Então, ali é possível aplicação de penalidade, né? Principalmente para os servidores, né? Então, serão públicas, ok, né? E todas as decisões são motivadas, então é um ato administrativo motivado. Se o interesse público exigir, poderá o Conselho limitar presença em determinados atos às próprias partes e aos advogados ou somente a estes, né? Ou seja, há a possibilidade de não ser público e restringir o acesso. O Conselho irá deliberar sobre isso. Da resenha dos trabalhos do Conselho, enviada à publicação, não deverá constar o nome do juiz quando punido, evitando-se qualquer referência que possa identificá-lo, né? Então nós temos aí a questão aí da salvar, guardar, né, a imagem e a integridade do juiz para não constranger, né? É uma resenha, o que é uma resenha? Um resumo, né? Vamos lá. Considera-se impedido de funcionar
no Conselho o membro de cujo ato se reclame ou se recorra, bem assim aquele que já se declarou impedido ou suspeito em processo que se originar reclamação do recurso, né? Então, ok, né? Quem que vai se considerar impedido? Ou o presidente, ou o vice-presidente, ou o corregedor, né? Tá? Então, se ele for, o corregedor for reclamante, por exemplo, ele não pode atuar, tá? Não poderá atuar. Assim como o vice, assim como o presidente, o próprio presidente, né? Se é uma coisa antiga, né, antes do seu mandato, porque eles vão ocupar mandatos por 2 anos, aí eles estão impedidos, né? Eles estão impedidos de... Isso aqui é a questão do impedimento, lá do processo civil, né? E aí, professor, quem que vai substituir os membros? Aqui, ó, atenção. Na falta, olha aí, o impedimento ou suspensão, o presidente do tribunal é substituído pelo vice-presidente. E este, o corregedor, pelos demais membros, na ordem decrescente de antiguidade. Tá? Então, o corregedor, se tiver impedido, quem que vai substituir o vice-presidente, o corregedor, vai ser quem? O mais antigo, né? Excluídos os que exerçam as funções administrativas no Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, quem tiver lá no Tribunal Regional Eleitoral vai ter aquela dedicação a esse serviço, né? Beleza, ok, né? Então vamos lá. Competências, vem comigo, atenção. Então, o Conselho da Magistratura ele é administrativo e pessoal. Você vai controlar magistrados e servidores. Né? Magistrados e servidores, ok, né? Então ele vai impor a disciplina, né? Ó, sem prejuízo da ação disciplinar do presidente do tribunal, do corregedor e dos desembargadores, compete ao Conselho da Magistratura. Então, bem comigo. Exercer a suprema expensão da magistratura. O nome já diz, Conselho da Magistratura. Então, o Conselho da Magistratura ele vai exercer o controle dos magistrados no dia a dia. Né? Então, ele está ali. Né? Então, tem os magistrados na primeira instância, está vinculado. Lembre-se que o órgão especial vai ser o órgão punitivo, né? Maior. Ok, vamos lá. E manter, ó, exercer a suprema inspeção da magistratura e manter a sua disciplina. Em geral, nos serviços da justiça, cumprindo-lhe providenciar a fim de que os juízes de direito e substitutos, 2 pontos, né? Ó, juízes de direito, substituto é aquele que está em estágio probatório de 2 anos, né? Ó, residam nas sedes das respectivas comarcas e delas não se ausentem, sem autorização, salvo para atos de diligências de seus cargos e nos demais casos previstos no Código de Organização e Divisão Judiciária. Está lá, né? Então, o que acontece lá? O juiz precisa se ausentar do município por 4 dias. Ele vai ter que pedir autorização para o Conselho da Magistratura, que vai deliberar ou não, né? Prestem atendimento efetivo às partes. Prestem atendimento efetivo às partes, aos advogados, quando se tratar de providências que reclamem a possibilitação de solução de urgência, né? Não pratiquem no exercício de suas funções ou fora delas falta que comprometa a dignidade do cargo, né? Não pratiquem, né? Então eles vão providenciar, ao manter a disciplina para não praticarem no exercício das suas funções, né? Evitem frequência, né? Evitem frequência rotineira a lugares onde a sua presença possa desprestigiar o cargo, interferindo em atos e fatos onde não caiba a sua competência direta ou indireta. Então ele tem que manter a disciplina, né? Manter a disciplina, né? Não deixe de permanecer no lugar designado ao expediente forense para atender as partes e advogados. Não deixem de presidir pessoalmente as audiências e atos nos quais a lei exige a sua presença. Não cometam repetidos erros de ofício, denotando incapacidade de desídia e pouca dedicação ao estudo. Tá? Então, isso aqui, suprema inspeção da magistratura. Então, ele vai fazer isso, manter a sua disciplina. Tá? Ok, né? Beleza, né? Aí, então, ele está lá, então ele tem todo esse controle sobre os magistrados. Né? 2. Tá? Fiscalizar a atitude funcional dos juízes e auxiliares da justiça, determinando as correções gerais ou parciais que entender oportuna, né? Então ele tem um direito, né? Olha, só ter uma ideia, né? Ao poder do conselho, então ele pode determinar uma correção, né? Pode determinar uma correção, tá? Ok, né? Promover diretamente ou por delegação inquérito e investigação sobre matéria de sua competência. Conhecer e julgar as representações a respeito de faltas funcionais
ou abuso de poder praticados por servidores auxiliares da Justiça na forma da lei. Olha o item 4, a importância, né? Então, alguém lá, um servidor, teve uma falta funcional. Então, ele conhece. O que conhece? Ele reconhece que é verdadeiro. Aí ele vai julgar, né, essas representações aqui. Claro que ele vai conhecer, ele vai determinar uma correição e depois ele vai julgar, tá? Agora, isso é somente para servidores e auxiliares da Justiça, né? Servidores e auxiliares da Justiça, tá? Servidores e auxiliares da Justiça. Por quê? Porque magistrado, quem vai julgar será quem? Será o órgão especial. Processar e julgar a representação oferecida pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público contra juiz de instância que exceder prazos na lei, né? Então, aqui é diferente, né? Então, o que acontece? O juiz lá excedeu o seu prazo. Tá? Isso aqui é prazo, isso aqui é operacional. Tá? Isso aqui é na matéria judicial. Então, o que acontece é o Conselho da Magistratura que vai fazer isso, né? Por quê? Porque já pensou levar esse cara aqui lá para o órgão especial, que, na minha opinião, claro, o Tribunal Pleno é o pleno, né? Tá todo mundo lá, mas operacionalmente o tribunal, o órgão mais importante do dia a dia é o órgão especial, na segunda, quinta e a quarta, quinta do mês, né? Quinta do mês. Então ele vai oferecida para prazos previstos, né? Conhecer das representações e reclamações relativas ao Serviço Judiciário Geral da Justiça e se referentes aos membros do Ministério Público e à seção da Ordem dos Advogados quanto relativa ao, né? Vamos ler de novo aqui. Conhecer das representações e reclamações relativas ao Serviço Judiciário, ok? Serviço Judiciário como um todo, encaminhando-os ao desembargador corregedor geral ou ao Procurador-Geral de Justiça, se referentes a membros do Ministério Público e à secção da Ordem dos Advogados quanto relativas aos advogados, né? Seção da ordem, né? Então, o que acontece, né? Qualquer reclamação, então tem um serviço de ouvidoria que está próximo aqui. Qualquer reclamação ao serviço do judiciário, tá? Ele pode conhecer das representações e reclamações e vai fazer os devidos encaminhamentos. Se for da Justiça, corregedor geral. Se for do MP, se for contra, né, as funções essenciais da Justiça, né, tipo o MP, vai para o MP e o OAB é o OAB. Julgar os recursos contra as decisões das comissões examinadoras dos concursos, ok? Indicar nome de desembargador para compor a comissão examinadora do concurso para serventuário. O que é serventuário? Tabelião, né? Designar as comarcas aonde o juiz substituto exercerá suas funções, né? Olha que coisa interessante, né? O juiz ele faz concurso para juiz do Estado. A sua designação cabe ao Conselho da Magistratura. Conselho da Magistratura. Autorizar a instalação de novas varas, fixando a data mediante provimento. Então, nós temos lá comarca, criação, lei. A comarca, dependendo do grupo 2 ou grupo 1, por exemplo, temos várias são as especializações. Então, quem vai autorizar a instalação vai ser quem? Vai ser aí o Conselho, né? Julgar os recursos interpostos contra, né, as decisões do desembargador, corregedor geral de justiça e do juiz de primeiro grau em matéria disciplinar. Aí. Julgar os recursos interpostos contra as decisões do desembargador, corregedor geral de justiça ou juiz de primeiro grau. Então, o que acontece, né? O corregedor, né, ele tem aí, né, ele tem faculdade de aplicar algum tipo de penalidade ao desembargador, beleza? E também ao juiz do primeiro grau, em matéria disciplinar. Tá? Julgar os recursos interpostos contra as decisões do desembargador corregedor geral. Tá? Impor, né, ou dois juízes. Né? Deixa eu explicar para vocês aqui. Né? Então, o que acontece aqui? Tá? Vamos lá, duas coisas aqui. O juiz, ele pode aplicar a penalidade de repreensão ao servidor? Sim. Sim, ele pode. Tá? Contra a decisão do juiz, cabe recurso? Sim. Aí. Tá? Agora, o juiz ele não pode aplicar penalidade, por exemplo, de demissão.
A demissão vai ser aplicada somente pelo Conselho da Magistratura, do servidor. Aí o desembargador, ele pode aplicar a pena, o corregedor-geral pode aplicar alguma pena ao desembargador? Sim, né? Claro que de aposentadoria compulsória, né? De aposentadoria compulsória só cabe a quem? A aposentadoria compulsória só cabe ao Tribunal Pleno, né? Só cabe aí ao Tribunal Pleno, né? Vamos colocar a tinta do azul aqui, né? Então você tem que prestar atenção aqui, tá? Rapaz, e com esse curso aqui, cara, quando você entrar lá no TJ, você já vai estar craque, né? Você já vai ter, cara, uma noção do funcionamento da justiça de forma espetacular. Vocês podem ter certeza disso, né? Então vamos ler de novo, que no começo eu dei uma escorregadinha, né? Mas quem é perfeito, né? Quem que nunca erra, né? Eu sempre falo, gente, que errar é humano, né? O problema do erro é como as pessoas lidam com o erro, tá? Muitos tentam esconder, muitos encaram o erro como aprendizado. Eu não, eu já gosto de aproveitar. Então, julgar os recursos interpostos, né? Contra decisões. Quem que são? São servidores, são qualquer um. Contra decisões do desembargador corregedor. Ó, tá? Então é o seguinte, o desembargador corregedor, tá? Ó, o desembargador corregedor, tá? Ele pode aplicar aí, né, penalidades. Sim, né, dentro da sua alçada. Demissão é só quem? É somente o pleno, né? E os juízes. Então eles vão estar aplicando a quem? A servidores, tá? Beleza. Impor penas disciplinares, né? Então ele vai impor penas disciplinares também. Então ele tem aí capacidade de impor penas, né? Então quem que pode aplicar penalidades, né? Vamos lá, quem que pode aplicar penalidades? A quem que pode? E tem Tribunal Pleno. A quem? A desembargadores, principalmente nas penalidades mais pesadas, né? Aposentadoria compulsória. Órgão especial, sim, principalmente o quê? Remoção compulsória ou aposentadoria compulsória do juiz, né? Os magistrados, pode, porque ele é o gestor de pessoas ali na sua vara. O que mais? O corregedor geral. O corregedor geral também pode aplicar penalidades, né? Dentro da sua alçada. O que mais? Ao Conselho da Magistratura também pode estar aplicando penalidades disciplinares. Tá? Então, quem que pode aplicar penalidades? Tribunal Pleno, órgão especial, Conselho da Magistratura, Corregedor Geral e o juiz de direito. Né? O juiz de direito. São as 5 pessoas na estrutura que pode estar aplicando penalidades. Né? Impor penas disciplinares, que é matéria disciplinar. Olá, meus amigos, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para apresentar uma proposta para você muito interessante, você que está estudando especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos, tá, vários cursos fantásticos, cursos excelentes que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa caminhada, inclusive com o melhor custo-benefício, aulas presenciais transmitidas ao vivo, aulas gravadas em estúdio profissional, como é essa aula, e lá você vai encontrar o final desta aula e você assistirá aí também o restante e muitas outras aulas competitivas. O nosso curso é muito bom, você pode ter certeza disso, que aqui você vai encontrar qualidade, preço, comprometimento. Bacana? Então eu espero vocês. Gostou? Clica aqui embaixo, tem aqui, tá, um link de acesso. Vai lá, se matricule, qualquer coisa, venha falar comigo. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.